Olá, tudo bem? É um grande prazer nos reencontrarmos aqui no canal Esperança de Luz. Minhas amigas e meus amigos, quero agradecer muito a todos vocês que acompanham o canal, que assistem aos vídeos, que compartilham os vídeos. Meu muito obrigado. Para aqueles que estão chegando agora pela primeira vez, peço que se inscrevam e que compartilhem os vídeos em suas redes sociais. Muito bem, então vamos começar a nossa exposição de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. O tema da apresentação dessa exposição de hoje será A Justiça Social é o Amor em Ação. Só esse título já nos traz assim tantas informações, tantos subsídios para refletirmos. Primeiramente sobre a justiça social. O que significa? Qual é o significado de justiça social? E o contraponto que é a injustiça social. E o outro é a fé, o amor em ação. O amor em ação é o palho que cobre vários atributos. Dentre eles, podemos falar sobre a fé. Porque a fé, ela está junto nesses princípios cristãos, como o perdão, a bondade, a indulgência, a caridade, não é verdade? E o amor, esse amor incondicional que o Mestre Jesus nos trouxe há 2000 anos e que é tão difícil, tão complicado de entendermos e colocarmos no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, na nossa luta, o nosso combate diário pela sobrevivência, pelas todas as nossas ações dentro da família, dentro das profissões, ou seja, em todos os lugares. Sermos uma pessoa amorosa, como nos ensinou o Mestre Jesus, é bastante complicado, mas precisamos insistir, persistir neste caminho, pois ele é o caminho que nos levará à nossa evolução verdadeira, a termos paz. Não é assim que todos nós queremos, termos paz no nosso coração. E para falarmos um pouquinho também sobre fé, não poderíamos deixar de falar sobre a fé que raciocina, a fé raciocinada, como tantas casas espiritualistas comentam, e o contraponto que é a fé que não raciocina, ou seja, aquela fé cega, como nós assim falamos, não é verdade? Então vamos discorrer um pouquinho aqui sobre a fé raciocinada e a fé cega. Eu vou narrar aqui um trecho do artigo da Fundação Espírita André Luiz de São Paulo, a FEAL, muito interessante sobre fé raciocinada e sobre fé cega. Vamos observar aqui o que eles nos ensinam, o que a FEAL nos leciona. O ser humano, imbuído da fé raciocinada, utiliza-se do livre-arbítrio e de sua razão para exercer questionamentos e formular um conjunto de certezas e informações que fundamentam a sua fé. Ou seja, podemos dizer assim que a palavra-chave desse pequeno pedaço aqui, desse pequeno trecho, é o questionamento que gera a consciência crítica. Ou seja, quando nós vamos observando várias informações que nos chegam, nós vamos refletir sobre elas e buscarmos a fonte de onde elas vieram. E vamos raciocinando, vamos colocando todas as informações que já obtemos através de tantas leituras, tantas palestras e exposições assistidas. Enfim, tudo que vamos angariando de informações e vamos construindo conhecimento, e através desse conhecimento vamos colocar essa visão crítica. O que significa aquela mensagem nova que está nos chegando? Uma visão crítica. Esta é a fé raciocinada. E através dessa visão crítica vamos construindo certezas, ou seja, as nossas verdades, mas fundamentadas no nosso pensamento crítico. Assim é a fé raciocinada. A fé raciocinada é o ato de pensar os sentimentos espirituais, olha só, refletir sobre suas crenças e permitir-se viver respeitando o livre-arbítrio, seja seu ou do próximo.
usa a sua razão e a crítica para formar dentro de si uma fé inabalável. Veja que o artigo continua aqui falando justamente sobre esta visão crítica. Então a fé raciocinada, ela tem que ser uma visão crítica. A fé, ela é construída através dessa reflexão, refletirmos sobre as mensagens, como eu acabei de falar. Então veja que a Fundação Espírita André Luiz nos leciona exatamente este fundamento, sermos questionadores. E não era assim que falava Allan Kardec o tempo todo a todos nós? Agora eu vou ler um pequeno trecho sobre a fé não raciocinada, a fé cega. Já a fé cega não é apenas ignorante e dogmática, mas também intolerante. A cólera da fé irracional provoca a segregação cultural, a violência e até as guerras. Então vamos observar que aquele ser humano que não utiliza o seu atributo de refletir e questionar, de criticar, de se elevar, ou seja, construindo um conhecimento mais elevado, ele fica ignorante das leis naturais, ignorante do que está acontecendo, ele fica dogmático e fica intolerante. E toda pessoa intolerante vai captando informações, acrescentando na sua violência interior. E aí a pessoa exterioriza a sua violência. Fica uma pessoa brutalizada, violenta, preconceituosa. Não é assim bem que acontece? Continuando. É altamente contagiosa, ou seja, outras pessoas na mesma sintonia, como os jovens falam hoje, na mesma vibe, não é assim? E em seus estágios mais avançados, essa fé cega torna-se um fanatismo, ou seja, formam grupos de pessoas fanatizadas por ideias que em verdade não têm fundamento. O cego restringe seus aprendizados e o progresso de sua inteligência moral. Ou seja, ele não quer mais aprender, ele restringe o seu progresso no conhecimento. Por isso que é uma ignorância. Um dos atributos da fé cega é a ignorância, a intolerância e o fanatismo. Então vamos perceber assim o quanto que prejudica um ser humano que se deixa levar pela fé cega, a fé dogmática, que só vem trazer prejuízos a todos nós. Muito bem, para contribuir com essas informações, essas reflexões sobre a fé raciocinada, sobre o amor incondicional que o Mestre Jesus nos ensinou e sobre justiça social, eu gostaria de trazer aqui agora uma outra questão colocada pelo Papa Francisco, exatamente. Ou seja, o líder da Igreja Católica no nosso planeta. Ele, muito simpatizante dos princípios colocados por São Francisco de Assis, não é? Não é por acaso que ele é o Papa Francisco, ele escolheu esse nome de Francisco. E ele já fez algumas cartas, algumas encíclicas. E ele fez uma muito interessante chamada Fratello Tutti, ou seja, todos somos irmãos. Nesse artigo, nessa carta, ele coloca exatamente estas questões que nós devemos imbuir desse amor incondicional e sermos fraternos e utilizarmos o nosso raciocínio, o nosso pensamento sempre mais elevado, buscando sermos mais tolerantes, mais benevolentes, mais amáveis, ou seja, exatamente o contraponto do que é o intolerante e o violento da fé cega. Vamos observar o que o Papa Francisco coloca nesse artigo. Escrevia São Francisco de Assis, dirigindo-se a seus irmãos e irmãs para lhes propor uma forma de vida com sabor de evangelho. Olha que coisa bonita. Destes conselhos, quero destacar o convite a um amor que ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço. Ele declara ser feliz a quem ama o seu próximo como a um irmão. Olha só.
tanto quanto está longe quanto está perto. Com poucas e simples palavras, explicou o essencial de uma fraternidade aberta, que permite reconhecer, valorizar e amar a todas as pessoas, independentemente de sua proximidade física, de qualquer ponto da Terra onde se nasceu ou onde se habita. Olha só, ou seja, aquela questão assim da fraternidade universal. Todos somos irmãos. Com efeito, São Francisco, que se sentia irmão do sol, do mar, do vento, não é assim? Sentia-se ainda mais unido aos que eram de sua própria carne, ou seja, toda a humanidade. Semeou paz por toda parte e andou junto dos pobres, abandonados, doentes, descartados, desvalidos, enfim, dos chamados últimos, aqueles últimos. Ele não fazia guerras dialéticas querendo impor doutrinas, olha só que interessante, mas comunicava o amor de Deus. Compreendera que Deus é amor e quem permanece no amor, permanece em Deus. Desejo ardentemente que neste tempo que nos cabe viver, reconhecendo a dignidade de cada pessoa humana, possamos fazer renascer um anseio mundial de fraternidade entre todos nós. Aqui está um ótimo segredo para sonhar e tornar a nossa vida uma bela aventura. Olha só como Francisco de Assis nos lecionava. Ninguém pode enfrentar a vida isoladamente, ou seja, não devemos nos isolar. Precisamos de uma comunidade que nos apoie, que nos auxilie e dentro da qual nos ajudemos mutuamente a olhar em frente. Como é importante sonhar juntos. Olha aqui a justiça social e o amor incondicional se juntando a esse texto. Sozinhos corremos o risco de ter miragens, vendo aquilo que não existe. Olha a fé cega. É juntos que se constroem os sonhos. Sonhemos como uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos desta mesma terra que nos alberga, a todos cada qual com a riqueza da sua fé, de suas convicções, cada qual com a sua própria voz, mas todos como irmãos. Então vamos perceber que nessa encíclica do Papa Francisco, ele traz essa mensagem de São Francisco de Assis, convocando, motivando, buscando que todos se entusiasmem. Gosto muito dessa expressão, entusiasmo, entelmos, é sentir essa energia divina, é sentirmos Deus dentro da gente. Sentirmos cada um de nós como partes integrantes dessa humanidade, desse universo, e sentirmos Deus latejando dentro de nós, pulsando, nos motivando a sermos bons, a sermos fraternos, a sermos benevolentes, a perdoarmos. Tão difícil, não é? Sempre foi muito difícil a todos nós, através dessas principais chagas que carregamos, o egoísmo e o orgulho, ou seja, que nos inibe a humildade de perdoar. Então veja como que é importante todas essas informações que vão nos chegando de diversas áreas, não apenas de uma área espiritualista, mas dos irmãos católicos, dos irmãos protestantes. Vejam aqui as mensagens, por exemplo, de grandes pastores que trouxeram motivação à paz. Vamos colocar aqui como símbolo de Martin Luther King, que dizia: eu tenho um sonho de que todos nós possamos ser irmãos em algum dia. E cada um de nós tem que fazer a sua parte, para que possamos melhorar toda a humanidade, melhorar o nosso planeta. E que todos nós possamos crescer, evoluir, todos juntos, todos de braços dados, deixando ninguém para trás. Muito bem, vamos agora falar um pouquinho sobre justiça social, o tema desta exposição.
Primeiramente, vamos buscar aqui tentar conceituar o que é justiça social. Entende-se justiça social como esta relação das desigualdades sociais com as ações voltadas para resolver esse grave problema que todas as humanidades enfrentam. Então, a justiça social, ela consiste em ações, em buscar contribuições que resolvam o problema partindo do Estado e de organizações não governamentais, que juntas, buscando ações que resolvam essas desigualdades geradas pelo nosso mercado, não é? O nosso mercado de consumo que vai excluindo as pessoas que não podem, que não têm condições de consumir. Então elas são excluídas e vão formando o que nós chamamos de injustiça social. E as diferenças sociais justamente geradas por esse mercado. Então vamos observar que a justiça social, ela é um fundamento dos princípios cristãos, dos princípios fraternos de todos os institutos religiosos que buscam a fraternidade, a empatia, o amor incondicional do Mestre Jesus. Então a justiça social deve de ser buscada por todos aqueles que têm a fé raciocinada, com certeza. A partir desse estudo, desse conceito sobre justiça social, eu gostaria de trazer aqui um pensador, filósofo norte-americano chamado John Rawls. Ele trouxe, através de seus estudos teóricos sobre justiça, 3 princípios fundamentais de equidade, ou seja, de igualdade dentro da sociedade, para que a sociedade trabalhe de uma forma em que haja a justiça social. Olha como essas ideias fundamentam-se em várias partes do nosso globo, em várias nações, pois todas as pessoas de bom senso pensam em justiça social. São então esses os princípios. Garantia das liberdades fundamentais para todos. Ou seja, até parece o nosso artigo 5º da Constituição brasileira, não é verdade? Ou seja, todos nós temos liberdades fundamentais e garantias, ou seja, garantia pela vida, garantia por sua propriedade, garantia por todas essas situações fundamentais, pelo essencial da vida humana. Então, essas garantias todos nós temos que ter fundamentadas por todas as nações. Igualdade de oportunidades, ou seja, que todos os cidadãos de uma comunidade, de uma nação, tenham as mesmas oportunidades. Porque se uma pessoa tiver mais oportunidade que outra, vai gerar as diferenças sociais. E a diferença social, ela é um problema que deve de ser visto por todos, mesmo por aqueles que estão no topo. Porque aquele que está lá embaixo, que não teve a mesma oportunidade e que ficou realmente prejudicado em sua evolução como cidadão, não tendo esse primeiro princípio, garantia das liberdades fundamentais, garantia da vida, não é? Ou seja, esta pessoa, ela está injustiçada. Então todos nós devemos pensar na justiça social como oportunidades iguais para todos. Devemos trabalhar nesse sentido, partindo daquele conceito, ou seja, o Estado deve de estar premente em seu pensamento, gerar situações de possibilidades, de oportunidades para todos de forma igual. Manutenção, olha esse terceiro princípio que interessante. Manutenção das desigualdades apenas para favorecer os mais desfavorecidos, os desamparados. Então, os desamparados, que nos nossos códigos de direito brasileiro nós chamamos de hipossuficiente, ou seja, aquelas pessoas que não têm condições de serem suficientes, de terem força, de fazerem pressão para exercer os seus direitos, para exigirem os seus direitos. Garantias individuais, garantias dos direitos fundamentais, o nosso artigo 5º. Então as pessoas que não têm força para exigir esses direitos, eles precisam ser favorecidos. Por isso,
manutenção de desigualdades aos desfavorecidos, para que eles subam e busquem o equilíbrio, a igualdade. Então nós vamos observar que a justiça social é o equilíbrio através desse pensamento de bom senso, benevolente, olha aqui os princípios, fraternidade, olha o Papa Francisco. Então nós vamos observar que todas essas informações, todos esses conhecimentos vão se unindo com um objetivo único: justiça social e amor incondicional. Então nós vamos observar que o amor em ação, o amor é a ação. Então quem age no amor está mais próximo de Deus, não é assim? Então nós vamos observar que cada um de nós tem que fazer a sua parte na busca da justiça social sempre. Gostaria de falar agora um pouquinho sobre justiça social e o Evangelho. Muito interessante. Em primeiro lugar, nós precisamos realçar que Jesus jamais descartava, deixava de lado quem quer que fosse. Então, ele buscava sempre atender a todos com seus dons maravilhosos de cura, como estão nas Escrituras. Aos desvalidos, aos pobres, a ladrões, cobradores de impostos, não é? A todos os excluídos. E também, inclusive, aos soldados romanos. Estes mesmos que prendiam, que lutavam contra todos os cidadãos da Palestina que se rebelavam contra o Império Romano, que dominava a Palestina e dominava parte do nosso planeta naquela época. Então vamos observar que Jesus jamais excluía a quem quer que fosse. E assim ele praticava o que nós poderíamos chamar aqui de a justiça social, ou seja, praticava um atendimento a todos, uma justiça a todos. Veja como nós vamos nos juntando as informações, vamos encaixando, e o Evangelho está presente dentro de todas as ações, dentro de tudo o que podemos colocar o ser humano, os relacionamentos humanos, o Evangelho está inserido ali com certeza. Como todos nós sabemos, o Evangelho é a boa nova, representa a boa nova que Jesus nos trouxe para toda a humanidade, motivando a todos a se tratarem como irmãos e irmãs da mesma fonte criadora. E uma questão importante, um atributo importante que o Mestre Jesus sempre colocava era a empatia, ou seja, se sentir o próximo, sentir a dor do próximo, sentir a situação que o próximo está passando. E esta questão, ela é universal, porque ela motiva a fraternidade. Então, quando esse nobre sentimento da empatia atingir a toda a humanidade, nós veremos que não existirá mais a injustiça social, pois nós não permitiremos que haja a desigualdade de oportunidades, ou seja, que o nosso planeta ainda exista pessoas passando fome, passando necessidade, morrendo de fome, morrendo de doenças onde já há remédios. Então, o nosso planeta precisa dar esse passo. Toda a humanidade deve de contribuir para que o nosso planeta possa, através desses princípios da empatia, da fraternidade, da justiça social, evolua. Através desses princípios, não só o Estado, mas cada cidadão, cada individualidade desta humanidade precisa contribuir criando mecanismos que possa reduzir essas diferenças e que possamos estar mais em equilíbrio, mais em harmonia. Esta é a ideia do equilíbrio. E assim o nosso planeta realmente irá avançar. E mais uma vez não podemos deixar aqui de mencionar a transição planetária para um mundo de regeneração. Então, será que alguém acredita que se continuarmos do jeito que estamos tratando as pessoas com menos oportunidades, as pessoas, os desvalidos, os pobres, os miseráveis, aqueles que têm fome, aqueles que não têm casa, será que se tratarmos as pessoas como estamos tratando a nossa humanidade, a nossa sociedade,
será que conseguiremos avançar até um mundo regenerado? Com certeza não. Em um mundo regenerado não haverá mais essas situações de desigualdade, de injustiça social, mas ela por si só não irá ser transformada. Cada um de nós precisa contribuir, cada um de nós precisa ser um agente criador de mecanismos no seu entorno, dentro de suas famílias, no seu bairro, dentro do seu trabalho, para que haja justiça social. Somente agindo assim, cada um de nós irá se graduar para um momento melhor de nosso planeta, que nós chamamos carinhosamente o nosso planeta azul de Mãe Gaia. Ou seja, é a nossa mãe. E nós devemos cuidar da nossa mãe. E quando cuidamos da humanidade como um todo, de uma forma igualitária, cuidamos também de nosso planeta Terra, a nossa Mãe Gaia. Muito bem, então vamos encerrar essa exposição, esse breve vídeo sobre a justiça social, mas há tanta coisa para se falar sobre justiça social, sobre fraternidade, sobre fé raciocinada. Mas eu quero deixar aqui então essa mensagem que possa motivar a cada um de nós, que possamos nos envolver com esse sentimento nobre da empatia e da fraternidade. Em todas as situações que podemos dar a nossa contribuição à nossa nação brasileira, ao nosso planeta Terra, à nossa Mãe Gaia. Então, quero deixar aqui uma pequena frase, colocada aqui por Allan Kardec há mais de 150 anos, que diz que fora da caridade não há salvação. Mas nós podemos, através dessa pequena exposição colocada, que quando a caridade se faz necessária, é porque a justiça social ela é urgente, ela é extremamente urgente, porque se precisamos realmente ser caridosos com os nossos irmãos que estão em desigualdade social, é porque a justiça, a igualdade social se faz urgente, se faz premente. Então podemos até colocar que em vez de fora da caridade não há salvação, nós podemos colocar que fora da justiça social não há salvação. Salvação para as nações, salvação para as pessoas, salvação para o nosso mundo, para o nosso orbe, que já está em processo de regeneração. Que cada um possa realmente fazer a sua parte para tornarmos esse nosso planeta cada vez mais azul, cada vez mais em paz. Muito bem, então, minhas amigas e meus amigos, esta é a mensagem. Espero que tenham gostado. Mais uma vez quero agradecer a todos aqueles que assistem aos vídeos e que prestigiam o nosso canal Esperança de Luz. E mais uma vez peço para aqueles que ainda não se inscreveram, que estão chegando agora, que se inscrevam e que compartilham os vídeos em suas redes sociais. Quero convidar a todos a nos reencontrarmos em uma próxima exposição. Muito obrigado e até lá!